irmãos, para estarmos abrindo, né, as nossas Bíblias. Glória a Deus. Deus já tem falado conosco, né, irmãos, através dos louvores. Deus já tem falado conosco aqui no momento de oração. E quando nós vamos meditar na palavra, né, nós estamos aqui cheios, já estamos alimentados da presença do Senhor. E é muito bom, né, podermos estar aqui adorando a Deus, bendizendo ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel e não existe nada melhor do que estar na tua presença, não existe nada melhor do que fazer a tua vontade, porque o nosso Deus, Ele é fiel. E a gente já ouviu palavras aqui que se nós fôssemos agora para casa, nós já sairíamos cheios, alimentados da palavra, mas ainda sim, glória a Deus, tem mais. Porque se a gente vir aqui louvar, adorar, mas não meditarmos na palavra de Deus, ainda assim, né, vai faltar algo. Então, eu gostaria de convidar os irmãos para estarmos meditando no Evangelho de João, o capítulo 16, versículo 33. Irmãos, me perdoem, porque eu ainda continuo um pouco ofegante, mas tudo é para a honra e glória do Senhor. São dias difíceis. Hoje eu estou aqui, eu deixei meu filho com fé em casa, mas eu falei, Senhor, eu vou para te adorar, eu vou para te buscar, porque eu posso estar lá, cuidando dele, né? Mas eu não posso fazer aquilo que Deus faz, que é agir em cada célula, agir em cada órgão. Então eu creio que nós estamos aqui, eu estou aqui, mas o Senhor está lá com os seus anjos cuidando da mim, amém? Diz assim: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o... Vamos repetir comigo, irmãos? Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Oh, Jesus! Irmãos, vocês estão tomando café hoje? A versão é diferente. É? Como está a versão de vocês? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenham paz, no mundo teria aflições. Aleluia, então é um pouco diferente. Então vamos falar assim: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. De novo, eu venci o mundo. Quase. Glória a Deus. Eu venci o mundo. Aleluia, pode sentar. Glória a Deus. Que palavra linda que Jesus nos deixa. Eu venci o mundo. E se eu hoje perguntar para você o que você tem passado, tribulações, dificuldades, tristezas, aflições, como está a sua alma nesta noite? Ai, minha Terezinha, tá difícil. Tá intensa a guerra. Algumas pessoas podem até, né, porque nas redes sociais, aqueles que nos ouvem, estar pensando que Deus não existe mais. Ah, não. Eu estou com essa dificuldade, essa enfermidade, essa tristeza, eu estou com esse problema financeiro, já pedi a Deus e parece que Deus não me ouve, parece que Deus não resolve. Ah, não. Ou Deus não existe, ou Ele se esqueceu de mim. Muitas pessoas estão indo para este caminho. E quando, irmãos, nós nos entregamos ao medo, nós paralisamos a nossa fé. Paralisamos. O medo, ele nos paralisa. O medo, ele nos engessa. O medo, ele nos impede de seguir em frente, porque você sempre vai pensar: o que vai acontecer lá na frente? Será que eu dou conta disso? Né? O nosso irmão Iago trouxe uma palavra aí respaldada, né? Em Salmos 40,
violenta. E é uma palavra muito bonita. Muitas vezes, o que nós precisamos fazer é ter fé, é crer, acreditar, esperar no Senhor. E a gente retrocede. E é isso que o inimigo quer. Que a gente venha retroceder. E nessa noite, se eu perguntar para você, quais são as suas expectativas? O que você espera da sua vida? O que você almeja? O que você tem buscado diante de Deus? Na sua vida espiritual, na sua vida financeira? Quais são as suas expectativas? Como que você está? Feliz, contente, aguardando a vida do Senhor? Ou glória? Aguardando a providência do Senhor? Ou você está apático? Tá cheio de problema. Deus vai arregrar. Oi, porque tem crente que só sabe murmurar. Tem crente que às vezes está na igreja há anos, mas não tem maturidade para entender o que está escrito aqui. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. João 3,16. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que Jesus está nos dizendo. E quando o sofrimento vem, é como se fosse o megafone de Jesus, de Deus. Alerta! Alerta! Ei! Mude! Mude seu jeito de pensar, mude seu jeito de agir. É Deus usando as coisas, os sentimentos, para nos alertar, para nos trazer para perto dele, para nós experimentarmos experiências maiores com Deus, para termos uma experiência mais profunda, uma intimidade com Deus. Deus permite as tribulações, as dores, o sofrimento, para que você entenda que você precisa de Deus, para que você entenda que sem Deus não dá. Sem Deus não dá. Mas a gente começa a pensar que Deus, muitas vezes, quer ver o nosso não. Mas o inimigo vem e diz: olha Terezinha, você ora, jejua, lê a Bíblia, vai para a igreja. Hoje eu estava falando com um pastor, que eu sempre acreditei que púlpito é linha de frente. E eu falando dos nossos irmãos para eles se prepararem, que glória a Deus, eu creio que Deus, eu não estou falando isso por achologia. Perdão, que Deus tem propósito na vida deles. E é preciso que eles se preparem. E muitas vezes o inimigo ele usa o medo para falar: não posso, não consigo, isso aí não dá para não dá para mim. E é Deus falando: prepare-se, que eu quero te levar para um nível diferente de intimidade comigo. Então eu falo para os irmãos, eu confesso que eu estou aqui, não porque eu mereço estar aqui, não porque eu queira estar aqui. Claro, que sim, eu quero estar na presença do Senhor. Mas falar aqui, se vocês falam: Terezinha, você quer pregar? Não. Eu quero ouvir. Mas eu entendi o chamado de Deus na minha vida. E quando a gente entende o chamado de Deus, eu falei: mas pastor, como é que eu vou pregar? Ainda estou com esse problema de memória, irmãos. Eu cheguei na segunda-feira no neurologista. E aí fiz a minha consulta, eu falei: doutor, eu preciso de um documento do senhor. Mas que documento a senhora precisa? Olhei para ele, ele me olhou, eu olhei para ele de novo e fiquei olhando paralisada. Mas que documento que a senhora precisa? Não sei.
terceira vez isso aconteceu várias vezes, eu chorava, que isso dá uma angústia. Eu não desejo isso para ninguém. Me deu aquela angústia, sabe? Parece que aquela palavra atestado foi como se o meu cérebro fosse um computador e fosse apagada aquela palavra. E ele deu, falou: olha, vou dar um remedinho para a senhora, porque a senhora está com muito lapso de memória realmente. Eu falei: doutor, isso está acontecendo sempre. Então, eu estou aqui por graça. Eu estou aqui porque eu entendi o chamado de Deus para a minha vida. Porque se fosse olhar o meu momento, olhar a minha capacidade, eu não estaria aqui. Não estaria. Mas quando nós entendemos que é Deus, putaria de freio, vou não. Irmãos, o dia que eu pus meu pezinho aqui para falar de Deus, porque eu não sei pregar, eu falo para vocês que as minhas lutas, elas triplicaram. Né? Os irmãos sabem que estou passando, os irmãos de dificuldade também. Mas eu perdi o medo. Eu falei: Senhor, tira do meu coração o medo. Senhor, tá difícil. Depois que eu fui um pouco, tá pior. Mas a palavra disse: tenhais paz. No mundo tereis aflições. Jesus não nos fala: olha, o dia que você me aceitar, você vai ter uma vida calma, tranquila. Problema? Monógamos, não me água, pastor, não vai ter problema na vida de você, não. Eu sou Jeová Jireh, Jeová Nissi. Não. O que Jesus disse que nós teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo. É preciso ter ânimo, irmãos. É preciso vencer o medo. E eu fico pensando, talvez Jesus lá com os seus discípulos, e a gente observa ali na Bíblia, né, que Jesus, o tempo todo, ele sempre está falando em parábolas. Tinha vezes que se a gente for pensar, parece, esses discípulos lá estavam seguindo Jesus, mas não estavam entendendo nada que estava falando. Nada. Mas quando a gente estuda a Bíblia com mais propriedade, com o direcionamento do Espírito Santo, por isso, mas quando eu aprendi isso desde criança. A gente lê a Bíblia, a gente antes olha, Senhor Jesus, Espírito Santo, fala comigo, porque eu quero ter a tua visão sobre a palavra. Porque eu estou lendo esse versículo hoje, né, de João 16:33. Estamos falando sobre medo, sobre vencer o medo, sobre olhar para Cristo, crer que dele vem a solução para os nossos problemas. Mas amanhã pode chegar um dos irmãos aqui, ler esse mesmo versículo e o Espírito Santo levá-los a outro assunto que é necessário para aquele momento. Olha que linda que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é profética. A palavra de Deus, ela não é algo que está engessado, estagnado. Não. A palavra de Deus, ela supre as nossas necessidades. Por isso, toda vez que formos ler a palavra de Deus, peçamos entendimento e discernimento do Espírito Santo. Porque quando a gente olha para a Bíblia, para as igrejas hoje, para as religiões, a maioria delas se basearam em alguma coisa daqui. Você vai, no Espiritismo, eles leem a Bíblia. Você vai na Igreja Católica, eles leem a Bíblia e têm um entendimento diferente de certos assuntos. Né? Então a gente vê que tudo, aqui é o ponto de partida para
que Ele é bom, que Ele é fiel e Ele está conosco. Quero ler junto com os irmãos em Salmos 34, o verso 4, que diz assim: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Vou ler novamente: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, de todos os meus temores me livrou. Que passagem linda, linda. O que Jesus a palavra de Deus está dizendo para a gente? Não tenha medo. Não tenha medo, estou contigo. Vença. É preciso você vencer, irmão, o seu medo, porque o seu medo, ele te paralisa. O seu medo, ele pode roubar de você aquela oportunidade que às vezes Deus, o anjo chega, mandava. É hoje que eu entrego a bênção. Voltou para trás, perdeu. Então o medo, muitas vezes, ele nos rouba experiências mais profundas com Deus. Porque, irmãos, não é romantizar e nem querer justificar o diabo, mas tem coisas que a gente joga nas costas dele, não é? Né? São atitudes, romper o medo. A palavra de Deus também nos diz: por isso não tema, pois estou contigo. Não temas, porque sou teu Deus. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou teu Deus. Eu fortaleço e te ajudo. Então, o que Jesus está nos dizendo aqui? A palavra está nos dizendo aqui que é preciso ativar, usar a nossa fé. O salmista diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é preciso ativar a nossa fé. E quando nós ativamos a nossa fé, a gente começa a olhar as coisas através do sobrenatural. A gente começa a olhar as coisas com os nossos olhos espirituais. A gente coloca os olhos na dificuldade, mas a gente sabe que de Deus virá a providência. Glória a Deus. A gente sabe que é buscando ao Senhor que Ele trará o livramento. Então, Jesus diz: não, mas tem de bom ânimo. Está doente? Está triste? Está difícil? Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Aleluia. Acredite que Deus pode fazer tudo. Quando Ele diz: eu venci o mundo. Irmãos, eu acho que é a palavra mais bonita desse versículo é: eu venci o mundo. Jesus está dizendo: olha, assim como eu venci, você também pode vencer. Assim como eu passei por tribulações, perseguições, tristeza, medo, angústia, venci, vocês também vão vencer. E que nessa noite, irmãos, nós possamos cada vez mais ser inspirados por Jesus. Aqueles discípulos estavam ali seguindo Jesus e muitas coisas Jesus falava em parábolas, muitas coisas ficavam em incógnitas, mas era Jesus preparando aqueles homens, aqueles apóstolos para as dificuldades que eles iriam enfrentar sem a sua presença
física. Era Jesus preparando. Porque já pensou, irmãos, se Jesus falasse para aqueles homens, eles sabiam que ele era o Filho de Deus. E se eles confiassem só na presença física de Jesus, o que seria dos apóstolos quando Jesus fosse crucificado? Será que eles creriam? Será que eles seriam tão imponentes como eles foram? Valentes? Assim somos nós. Eu quero dizer para você nessa noite, a dificuldade que você está passando, a tristeza que você está passando, não é Deus que te abandonou. É Deus permitindo para que você entenda que você precisa dele, você depende dele, a sua vitória, a sua expectativa vem dele. As suas expectativas de vitória, de alegria, de paz devem estar nele. Então, Deus não permite a nossa tribulação para que nós venhamos sofrer. Deus permite as tribulações, as aflições, para que nós venhamos crescer e ter intimidade com ele.